Fala abençoado e abençoada desse canal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para trazer mais uma palavra para o seu coração, trazendo mais um vídeo aqui nesse canal, como é o propósito que eu tenho de gravar vídeo todos os dias, compartilhando meu devocional. Eu fiz o meu devocional um pouco mais cedo, que é a Bíblia para ler em um ano. Tá aqui, é muito boa essa Bíblia. Isso aqui é um presente muito especial que eu ganhei de uma pessoa especial e eu tenho ela comigo até hoje. Eu tomei esse passo de fé, de coragem para ler essa Bíblia todos os dias. E eu quero que você faça parte dessa leitura, faça parte desse devocional. Eu faço a leitura, gravo um vídeo falando do que Deus pediu para falar para vocês, o que tocou no meu coração para compartilhar com vocês. E hoje eu fiz meu devocional cedo, mas estava aqui vendo um pouco da história, que hoje é Sexta-feira Santa, é a sexta-feira que Jesus foi entregue para ser crucificado. É um dia importante no mundo, que foi quando ele foi entregue para pagar pelos nossos pecados. Ele foi entregue na cruz para nos salvar e nos libertar da nossa condenação. Eu vou começar lendo aqui João 19, capítulo 17, que falam que é a história da crucificação. Começa assim: então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gogotá. Ali crucificaram, e com ele 2 outros, e um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou pregar uma placa na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ou pode mudar também, dependendo da tradução. Eu estou lendo aqui a NVI. Eu gosto dessa tradução. Essa Bíblia também foi um presente que eu ganhei de uma pessoa muito importante para mim. Eu guardo ela com muito carinho. Foi minha primeira Bíblia, depois que eu me converti. E aqui fala da crucificação de Jesus. Jesus foi entregue para morrer pelos nossos pecados, ele carregava a cruz, ele foi levado para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é Gogotá, e ele foi levado para lá, para morrer pelo meu, pelo seu, pelo pecado de todo mundo. E quando a gente para ver aqui as escrituras e você começa a analisar o texto, você vê o quão doloroso foi esse processo de Jesus. Porque ele sabendo que era Deus, ele sabendo do poder que tinha, ele sabendo que ele não precisava se entregar daquela forma, ele foi e se entregou para salvar eu, para salvar você, para salvar todo mundo. Foi incrível a forma com que Deus, com que Jesus, ele se entregou, ele mesmo sendo Deus, ele não abdicou do lugar dele e não deixou que isso subisse a cabeça dele, mas ele foi humilde, foi obediente, se entregou para que os nossos pecados fossem apagados, fossem pagos, os nossos erros, as nossas falhas fossem entregues, sabe? Você para ver, Jesus, ele foi entregue, morreu por amor, e morreu com amor por mim e por você. E não morreu, ele foi e desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é Deus e não tem como matar Deus. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Rei dos Judeus, um homem inocente, ele morreu no meu lugar, ele morreu para mim, ele morreu para você. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Aquela cruz era para sua mãe, para seu pai, era para todo mundo. Só que ele se entregou no nosso lugar. Ele se entregou no nosso lugar. E Jesus, ele morre e ele fica na cruz. E no sábado tem um evento, um sábado santo, que é o evento dos judeus. Então os fariseus, eles falam para tirar os mortos das cruz, os mortos da cruz, e levar eles para um lugar, para que não passassem aquele sábado santo daquela forma, com aqueles corpos expostos. E eles pediram para tirar dali o corpo de Jesus e dos outros 2. Aí, seguindo o texto em João, aí fala em João 19, fala do sepultamento de Jesus, que depois disso José de Arimateia pediu a Pilatos para que levassem o corpo de Jesus, junto também com Nicodemos.
Nicodemos levou mirra, levou várias especiarias para poder fazer o sepultamento de Jesus. E Jesus ele ganha um lugar, o sepulcro, para ele ter o descanso dele ali, porque até então o pessoal não lembrava ou não sabia, não lembrava do que Jesus tinha falado, que ao terceiro dia o Filho do Homem ele ressuscitaria para a glória de Deus. E foi isso que aconteceu. No terceiro dia, Maria Madalena vai ao sepulcro e não encontra o corpo do Criador, não encontra o corpo de Jesus, porque ele havia ressuscitado. Então ela volta até a casa dela e fala com Pedro e fala com o discípulo amado, que muitos falam, alguns teólogos falam que o discípulo amado era João, outros tem várias hipóteses, sabe? Tem várias interpretações diferentes. E o discípulo amado e Pedro, eles foram até lá. O discípulo amado chegou primeiro porque correu mais rápido e Pedro chegou logo em seguida, mas Pedro foi o primeiro que teve coragem de entrar no sepulcro e viu que ali não havia mais o corpo de Jesus, não estava mais o corpo do Criador lá. E Pedro, a quem tinha negado Jesus antes e não deu tempo de se arrepender e pedir perdão para Jesus, ele foi o primeiro a entrar. E ele entrou lá e viu que tinha um lenço dobrado, o lenço que cobriu o rosto de Jesus, dobrado, bonitinho ali no canto, ao lado do rosto, onde ficava o rosto de Jesus. E depois, em seguida, Jesus aparece a Maria Madalena. Eles ficam incrédulos e o pessoal fala que Maria Madalena tá louca, mas não tá. A ressurreição, no terceiro dia, Jesus ele ressuscitou para a glória de Deus, ele ressuscitou para mostrar para eu, para você, que o reino das trevas não tem poder sobre nós, não tem poder sobre a gente. Porque Deus ele morreu para você vencer. Jesus ele se entregou naquele dia para que não houvesse mais condenação para você e para mim. Ele se entregou naquele dia para que os nossos pecados, as nossas iniquidades fossem apagadas. Fossem apagadas. A gente errou, mas Cristo pagou pelos nossos erros na cruz. E Ele pagou pelos nossos erros na cruz e Ele te chama. Ele chama você direto. Então, se entregue a Jesus. Hoje é o dia que representa a morte dele. Mas domingo é o dia que representa a ressurreição. É o dia que representa a nossa vida em Cristo. É o dia que representa a nossa vida em Cristo. É o dia que representa os nossos erros sendo apagados, os nossos erros sendo cobertos pelo sangue de Jesus naquela cruz. E ele não foi pregado naquele madeiro à toa. Ele veio na terra para nos libertar. Ele veio na terra para acabar com o reino das trevas e para que a luz habitasse no meio de nós. O Espírito Santo ele quer habitar no meio de você, ele quer habitar no meio de todos nós, porque Deus ele quer que todo mundo vá para a morada eterna com ele, por isso que ele deu Jesus como filho, como sacrifício, como cordeiro pascual, para que eu e você fôssemos salvos pela misericórdia de Jesus se entregando naquela cruz. É muito lindo a história de Jesus. É muito lindo a obediência de Jesus, a obediência que ele teve para com o Pai. E muitas das vezes nós não temos obediência e disciplina nem de controlar nem o que a gente come, né? O que a gente fala, a nossa própria língua. E Jesus ele foi obediente em um mundo totalmente corrompido. Ele foi obediente até o final da vida dele. E ele ressuscitou para a glória de Deus, para salvar eu, para salvar você, para salvar a sua família, para salvar todo mundo. É muito lindo isso aqui. Então, eu vou deixar essa mensagem para vocês, pedir para vocês refletirem sobre tudo isso, reconhecerem que Jesus ressuscitou e que Ele vive e que Ele tem palavra de vida eterna para você. Ele tem uma vida incrível para você. Então, creiam no Pai. Creiam que o sangue dele, que a palavra dele é viva, que a palavra é eficaz, que a palavra dele cura, que a palavra dele restaura. Creia nisso. E o Rei dos Judeus vive até hoje. E ele quer ser o Rei da sua vida. Creia no Rei dos Judeus. Creia em Jesus, porque ele vive. E eu creio com fé que esse vídeo vai chegar para você que está precisando ouvir essa palavra. Que esse vídeo vai chegar para você que precisava ouvir isso.
Então, em forma de agradecimento a Deus, deixa o seu like, se inscreve no canal, habilita o sininho para receber as notificações quando eu postar mais vídeos aqui. Eu quero postar vídeo todos os dias falando do amor de Cristo. Esse é um propósito para que eu fui chamado e eu quero cumprir ele com excelência. Então, fiquem com Deus, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo para alguém, tá bom? Deus